Você acredita que um espírito pode voltar do além para solucionar um crime? Em Chicago, na década de 70, uma mulher perdeu a sua vida de forma brutal e a polícia não tinha nenhuma pista ou evidência que pudesse solucionar o caso. Até que alguns meses depois, um depoimento mudaria tudo. Durante um transe mediúnico, o espírito da vítima possuiu a amiga e revelou a identidade do assassino. Mas será que realmente foi algo sobrenatural ou uma armação muito bem elaborada? Conheça hoje a história de Teresita Bassa, a mulher que resolveu o seu próprio assassinato. Oi, sinistrinhos, bem-vindos ao canal, eu sou a Kim Siqueira. Já deixa aquele like e o hype agora no início do vídeo para ajudar o meu trabalho, que é muito importante. E se você ainda não for inscrito no canal, é claro, se inscreva, não perca mais tempo que aqui temos casos sobrenaturais e criminais toda a semana. E agora nós temos o clube de membros, onde você pode ter benefícios exclusivos e o melhor, é tudo muito baratinho. Você pode escolher o plano de R$ 2,99, de R$ 6,99 ou de R$ 14,99. Tem plano para todo tipo de bolso. Mas se você não puder fazer parte do clube de membros, não tem problema nenhum. É só deixar o like agora e o hype que já ajuda bastante. Agora chega de jabá e bora começar esse caso sinistro. Teresita Bassa nasceu em 1929 nas Filipinas. Desde pequena, ela sempre foi apaixonada por música. Ela passava horas tocando piano e dizia para seus pais que seu sonho era fazer da música uma profissão. Mas fazer esse sonho virar realidade morando nas Filipinas era praticamente impossível. Então, aos 30 anos, na década de 60, Teresita se mudou para Chicago, nos Estados Unidos, na esperança de fazer esse sonho se tornar realidade. Teresita se dedicou de corpo e alma aos estudos e decidiu cursar a faculdade de música. Ela acreditava que ter um diploma de ensino superior na área facilitaria seu ingresso na indústria musical. Entretanto, assim como nas Filipinas, conseguir uma oportunidade na área musical não era nada fácil. Como não conseguia nenhuma oportunidade, Teresita começou a trabalhar no Hospital Edgewater, em Chicago, como terapeuta respiratória, algo totalmente diferente do que ela havia sonhado sua vida inteira. Mas pouco a pouco ela foi construindo uma carreira e se tornou uma profissional respeitada e qualificada. Na década de 70, Teresita possuía mais de 10 anos de experiência e era considerada uma ótima profissional e pessoa, sendo descrita pelos seus colegas de trabalho como uma pessoa boa, amável e muito tranquila. Teresita trabalhava durante o dia no hospital e à noite fazia doutorado em música. E nas horas vagas, ela dava aula de piano de graça para as crianças da vizinhança. Entretanto, na noite de 21 de fevereiro de 1977, a sua vida seria interrompida de uma forma brutal. Por volta das 22 horas, um morador do prédio onde a Teresita morava acordou com um forte cheiro de fumaça. E ao olhar pela janela, viu uma fumaça escura saindo de um dos apartamentos, então imediatamente ele acionou o corpo de bombeiros. Poucos minutos depois, os bombeiros chegam no local e identificam a origem do incêndio no 15º andar. Porém, a porta do apartamento em chamas estava trancada, então os bombeiros precisaram arrombá-la. Assim que entraram no apartamento, encontraram um fogo concentrado na sala de estar, e havia um colchão em chamas no meio do cômodo. E após apagar o fogo, os bombeiros ficaram perplexos com o que encontraram naquele apartamento. Embaixo daquele colchão havia um corpo, e quando os bombeiros removeram os destroços, viram o cadáver nu de uma mulher com uma faca de açougueiro cravada no peito. Os legistas concluíram que a causa da morte foi a única facada no peito e que o criminoso deixou a arma do crime no corpo da vítima na tentativa de ocultar o que havia acontecido ao incendiar o apartamento. Não demorou muito para que a vítima fosse identificada como Teresita Bassa, de 48 anos. Ao lado do corpo de Teresita estavam suas roupas, empilhadas peça por peça, o que sugeria uma possível motivação sexual para o crime.
Porém, a autópsia não encontrou nenhuma evidência de abuso íntimo. Entretanto, isso não significava que uma agressão íntima não tivesse acontecido, já que alguns criminosos sexuais se satisfazem, digamos assim, sem efetuar a conjunção carnal. A pergunta que permanecia no ar era: quem seria capaz de cometer tamanha atrocidade com uma pessoa que vivia para o trabalho e para a música? Teresita não tinha inimigos, não possuía dívidas, não usava drogas e não havia se envolvido em nenhum tipo de conflito. Então, o que levaria alguém a tirar a vida de uma pessoa inocente? Os investigadores analisaram o apartamento e perceberam que o local havia sido revirado, o que indicava a possibilidade de um latrocínio. Mas, estranhamente, o criminoso não roubou diversos itens de valor que haviam na casa, como, por exemplo, a televisão, que na década de 70 era algo muito caro. Então, para os investigadores, não haviam sinais de que algo tivesse sido roubado, porque apesar do lugar estar revirado, aparentemente tudo de valor ainda estava lá. Era como se o criminoso estivesse procurando por algo muito específico. Os policiais encontraram mais algumas pistas que poderiam ajudar a solucionar o crime. Eles encontraram um bloquinho de anotações escrito pela própria Teresita que dizia: comprar ingressos de teatro para A.S. Os investigadores interrogaram familiares e amigos para tentar descobrir quem era esse A.S. ou essa S, mas ninguém fazia ideia de quem era essa pessoa com as iniciais A.S. Uma das amigas e colega de trabalho de Teresita, chamada Ruth Loeb, deu um depoimento extremamente importante para a polícia. Ela contou que, naquele dia, a Teresita saiu do trabalho por volta das 17h30, como fazia todos os dias, e às 19h30, ela e a Teresita se falaram por telefone por aproximadamente meia hora. E nessa ligação, a Teresita mencionou que receberia a visita de um homem, mas não deu maiores detalhes e informações sobre quem era esse homem e o que ele iria fazer lá no apartamento dela. A polícia então começou a trabalhar com a hipótese de que Teresita naquela noite receberia a visita de um homem com as iniciais AS. A polícia se esforçou para descobrir qualquer pista ou evidência, mas depois de algum tempo o caso estagnou. Até que 6 meses depois, um depoimento misterioso revelaria a identidade do assassino. Uma colega de trabalho de Teresita, chamada Remy Bieshua, contou para seu esposo, o cirurgião José Shua, que estava sendo visitada pela Teresita em sonho. Eu vou chamar a Remíbias apenas de Remy para facilitar, até mesmo porque esse era o apelido dela. Para Remy, esses sonhos eram algo normal, já que elas eram muito próximas e Remy ainda estava passando pelo luto de ter perdido uma amiga de forma tão brutal. Mas esses sonhos foram ficando cada vez mais intensos, e tão intensos ao ponto de um belo dia a Remy acordar e dizer que era a própria Teresita. A coisa foi tão séria que o marido da Remy ligou para a polícia para dizer que, apesar de parecer muito estranho, o fantasma da Teresita estava visitando a sua esposa. Vamos voltar um pouco no tempo para vocês entenderem o contexto. Pouco tempo após a morte de Teresita, a Remy passou a sonhar frequentemente com ela. E como eu disse, a Remy acreditava que era algo normal, que fazia parte do luto. Entretanto, conforme o tempo passava, esses sonhos se tornavam cada vez mais vívidos. Até que 6 meses após a morte de Teresita, a Remy passou a vivenciar episódios semelhantes à possessão. De acordo com o marido da Remy, a primeira vez que esse episódio aconteceu foi quando ela estava dormindo no sofá da sala e de repente começou a se mexer muito. O José disse que ficou preocupado e se aproximou dela para tentar acordá-la, mas Remy começou a murmurar na sua língua nativa. Detalhe que não mencionei é que tanto a Remy quanto o José eram filipinos, assim como a Teresita. De repente, a Remy parou de resmungar e com uma voz que não era a dela, falou em inglês. Doutor, por favor, me ajude. O homem que me assassinou ainda está livre. José ficou paralisado e tentando entender o que estava acontecendo com a sua esposa. Então ele perguntou quem era, e a resposta que saiu da boca de Remy foi:
Eu sou Teresita Bassa. José ficou perplexo porque a boca da sua esposa mexia como se ela estivesse em uma espécie de transe, mas a voz e o jeito de falar não era da Remy. Obviamente, o José sabia o que tinha acontecido com a Teresita, que era amiga da Remy, e mesmo assustado, continuou fazendo perguntas. Até que a Remy, que estava sendo controlada pela Teresita, disse que o seu assassino era um homem chamado Alan Showery. Remy acordou do transe, mas não se lembrava de absolutamente nada do que havia acontecido, então o casal justificou esse episódio como sonambulismo. No entanto, alguns dias depois, Remy entrou novamente nesse transe mediúnico. Mas dessa vez ela questionou o José do porquê dele não ter procurado a polícia, já que ela havia revelado a identidade do assassino. José respondeu que não havia feito a denúncia porque ele não tinha nenhum tipo de prova e que ninguém acreditaria nas palavras dele. Mesmo assim, a Teresita, através da Remy, exigia que a justiça fosse feita. Então ela contou para José que naquela noite Alan Showery foi até o apartamento dela para consertar a TV, mas ele tirou a sua vida e levou todas as joias que ela usava no momento do crime, incluindo brincos, um colar e um anel, e que ele deu essas joias para a namorada. Ela também deu detalhes de como eram essas joias. Agora que José tinha essas informações e uma possível prova do crime, ele poderia ir até a polícia. Mas como ele explicaria para os policiais que o espírito da Teresita possuiu a Remy e ela contou o nome do assassino e as coisas que ele levou naquela noite? Bom, depois que a Remy acordou desse transe, ela e o José conversaram e concordaram que o melhor seria procurar a polícia, e assim eles fizeram. E como era de se esperar, os investigadores Joseph Stakula e Lee Eplen não levaram a sério esse depoimento. Porém, como eles contaram que aquelas iniciais pertenciam a um homem chamado Alan Showery, eles aceitaram investigar. Afinal, era uma nova pista e batia com as iniciais AS encontradas no bilhete escrito por Teresita. Ao consultar o nome de Alan Showery no banco de dados, os policiais descobriram que ele tinha passagens por roubo e agressão íntima. Os policiais também descobriram que ele trabalhava no mesmo hospital que Teresita como técnico em pneumologia. Os policiais foram até o hospital e conversaram com alguns colegas de trabalho de Teresita e descobriram que ela e o Alan tinham uma certa proximidade. Não eram amigos, mas colegas. E eles contaram que no dia do crime, mais cedo, a Teresita havia mencionado que o Alan iria até o apartamento dela para consertar a televisão. Agora que as informações faziam sentido, os policiais foram até a casa de Alan para questioná-lo pessoalmente. De início, Alan negou o envolvimento no crime, afirmando que mal conhecia Teresita, que nunca foi no apartamento dela e que no dia do crime estava em casa com a sua namorada grávida. A Ianca Kanluk, namorada do Alan, estava presente quando os policiais o interrogaram. E os policiais perceberam que a Ianca estava usando joias muito parecidas com aquelas descritas pelo José e pela Remy. E quando os policiais falaram das joias, o comportamento do Alan mudou. Então os policiais pediram que o casal fosse até a delegacia para um interrogatório mais detalhado. Na delegacia, os policiais apresentaram algumas inconsistências no depoimento do Alan. Os policiais disseram que sabiam que na noite do crime, o Alan iria até o apartamento da Teresita para consertar a TV. E questionaram o porquê dele ter omitido essa informação. Então Alan confirmou que tinha ido sim na casa da Teresita aquela noite, mas ao verificar a TV, percebeu que não poderia consertá-la, porque era mais complicado do que ele havia imaginado, e foi embora para casa para ajudar a sua namorada com alguns problemas elétricos. Mas quando os policiais foram interrogar a namorada do Alan para ver se o álibi batia, ela demonstrou surpresa e disse que não havia nenhum problema elétrico na casa deles. Os policiais também a questionaram sobre as joias que ela estava usando. Ianca disse que em fevereiro ganhou as joias do Alan como presente de Natal atrasado.
Só que, coincidentemente, fevereiro foi o mês que Teresita foi morta. Ianca imediatamente entregou as joias para a polícia e eles chamaram alguns familiares da Teresita para fazer o reconhecimento dessas joias. Quando os familiares chegaram na delegacia, reconheceram imediatamente as 3 peças, que eram um colar, um brinco e um anel de pérolas que Teresita herdou da mãe. Agora que a polícia tinha todas as evidências que precisava para solucionar o caso, Alan Showery não tinha outra saída a não ser confessar o crime. E o mais bizarro nesse caso é que ele só pôde ser solucionado graças ao espírito da vítima que conduziu as investigações de certa forma. De acordo com a confissão do Alan, o plano inicial era roubar a Teresita naquela noite, porque ele sabia que ela tinha dinheiro. E ser chamado para consertar a TV era a oportunidade perfeita para cometer o crime. Ele disse que planejou o roubo porque estava enfrentando dificuldades financeiras, inclusive o aluguel da sua casa estava atrasado. E, de acordo com ele, a forma mais rápida de conseguir dinheiro seria roubando. Assim que Alan chegou no apartamento, ele imediatamente tirou a vida de Teresita, o que indicava que ele planejava matá-la desde o início. Em seguida, tirou as roupas da vítima para despistar os investigadores, forjando uma cena de crime sexual e cobriu o corpo dela com um colchão. Em seguida, ele vasculhou todo o apartamento em busca de dinheiro, mas encontrou apenas $30 e as joias que a Teresita usava. E antes de sair do local, ele ateou fogo no colchão para iniciar um incêndio e apagar qualquer evidência do crime. Alan Showery foi acusado de homicídio e o caso precisou ir a julgamento, porque posteriormente ele voltou atrás na confissão e se declarou inocente. A audiência de pré-julgamento aconteceu em outubro de 1978. O advogado do Alan solicitou que a acusação de homicídio fosse retirada, afirmando que a polícia o prendeu com base em uma história sobrenatural contada pelo casal Remy e José Chua. Mas o juiz negou o pedido e seguiu com o julgamento, dizendo que, independente da polícia ter acreditado ou não na história sobrenatural, as evidências eram irrefutáveis. Durante a audiência, o Alan disse que só confessou o crime porque os policiais ameaçaram prender a sua namorada que estava grávida, caso ele não confessasse o crime. Os advogados do Alan insinuaram que a Remy era a verdadeira assassina de Teresita e que, após cometer o crime, roubou as joias e as vendeu para o Alan, já que eles trabalhavam no mesmo local. Os advogados também alegaram que Remy teve essa ideia de dizer que foi possuída pelo espírito da Teresita após ser demitida do hospital. O júri estava dividido e, ao final da audiência, os jurados não conseguiram chegar a um veredito, então o julgamento foi cancelado. Antes que um segundo julgamento acontecesse, em 23 de fevereiro de 1979, Alan mudou sua declaração de culpa mais uma vez e se declarou culpado. Ele foi condenado a 14 anos por homicídio, roubo e incêndio criminoso. Em novembro de 1979, Remy e José Chua escreveram o livro intitulado A Voice from the Grave, onde contam todo o crime ocorrido com Teresita Baza. O caso também foi episódio da série Mistérios Sem Solução, e no ano de 1996, o caso virou um filme de mesmo nome. Alan Showery foi libertado em 1983 em liberdade condicional após cumprir apenas 4 anos de prisão. Olha, esse caso é tão bizarro, mas tão bizarro, que eu não consigo ter uma opinião sobre. Será que Alan Showery realmente tirou a vida da Teresita? Será que a Remy e o José foram os verdadeiros culpados e inventaram essa história de possessão para poder incriminar o Alan? O que vocês acham? Deixa aí para mim nos comentários qual a sua teoria para esse caso. Verifique se já deixou o like, o hype e se inscreveu no canal. Aproveite para maratonar nossas playlists que estão na descrição desse vídeo. Muito obrigada por assistir e até o próximo caso sinistro.